quer saber os erros, os desafios, as conquistas do visto EB2NW? Então fica aqui que esse vídeo é para você. Olá, imigrante! Eu sou a Marília e este é o MaHelp aqui na América. E este é o espaço onde eu divido com vocês toda a minha experiência de imigrante com total sinceridade para te ajudar de verdade. Então, no vídeo de hoje eu vou dividir a minha timeline com vocês e falar detalhes de todo o processo, falar onde eu errei, falar o que aconteceu. Gente, é bastante história e muita emoção aí que eu acho que eu consigo garantir para vocês. E para você que pensa em fazer o visto EB2NW sozinho, aquele que te dá green card, na descrição eu tô deixando passo a passo como você pode fazer que nem a gente, tá bom? Então, vamos lá que tem bastante coisa. Essa história vai começar lá em dezembro de 2021. Porque foi nessa época que a gente decidiu qual visto que a gente poderia obter para morar nos Estados Unidos. Só um parênteses, eu e meu marido, a gente sempre pensou em morar fora. E aí, acabando a pandemia, a gente começou a confabular qual seria o melhor visto pra gente. Cogitamos o H2B, mas é um visto temporário. Até que a gente foi vendo algumas lives, canais de YouTube, e aí chegamos no bendito EB2NW. Bom, decidido o visto, começou a hora então de estudar o que é esse visto, né? Eu já tinha descoberto que dava para fazer self-petition. E aí nós encontramos... Nós não, né? Meu mérito, gente, porque fui eu que encontrei a Ana Madureira, que eu já comentei no visto anterior. Queridíssima. E eu, honestamente, não sei se ela que organizou isso, tá? O quanto que ela está envolvida nisso, mas hoje em dia tem um site, nesse site tem informações, então sabe aquelas informações que eu comentei com vocês, de você vai ter que preencher um formulário? Nesse site tá lá explicadinho, bonitinho, como preencher o formulário passo a passo e, gente, eu segui esse site e deu certo. E além do site, lá tem os links do grupo do WhatsApp. Se você está nesse processo, com ou sem advogado, eu super recomendo os grupos, tá? Eles servem para tirar dúvidas, eles servem para apoiar a gente em momentos complicados e também é interessante você ter outras pessoas passando pelo mesmo que você. Mas, continuando, então a gente decidiu fazer o visto e aí, como eu disse no visto 2, começamos sim pelas cartas de recomendação. E aqui, olha... E aqui já começa a sua ansiedade. Por quê? Porque quando você pede para uma pessoa uma carta de recomendação, e ó, nós pretendíamos enviar o nosso visto em em setembro de 2022. Então, mais ou menos para março ou abril, estávamos nós enviando as cartas de recomendação. E aí, gente, uma semana, quando você está numa ansiedade, é bastante tempo. 2 semanas também é bastante tempo. E, gente, eu só tenho a agradecer quem deu as cartas de recomendação pra gente. Eu não estou falando das pessoas, estou falando de nós que estávamos no processo, entendeu? Então, assim... As pessoas foram rápidas até. A grande questão é como a gente enxerga essa demora. E, sendo bem sincera com vocês, é um pouco angustiante. Aí você fala, mas Marília, você mal começou. Gente, você mal começou e já vai o processo. Bom, conseguidas as cartas, né? Eu percebi que meu marido ele não estava assim tão empenhado quanto eu estava para poder fazer esse visto. E aí, em julho de 2022, fomos para os viemos para os Estados Unidos conhecer o lugar que a gente gostaria de morar. E aqui, você vai me desculpar, mas eu vou deixar você sim curioso, porque eu vou gravar um vídeo especial
para falar como que foi esse processo e também para te ajudar a pensar, escolher um lugar para morar aqui. Porque, ó, tem coisa muito importante nessa história, viu? Bom, conhecemos, nos apaixonamos, voltamos e aí que ele realmente se empenhou em escrever esse processo. Então era meio de julho, começamos lá loucamente escrever. Quando chegou setembro, que foi a data de envio do nosso planejamento, adivinha? Não estava pronto. Gente, assim, não é que não estava pronto, mas ele não estava tão pronto. Lembra que eu comentei com vocês no vídeo 1, no vídeo 2, né? Aquela sacada que eu tive? Essa sacada foi lá para setembro. Então, tínhamos que rever o nosso pleito, sentar, calma, respira, não vai enviar agora. A gente queria muito enviar antes do ano fiscal. Eu nem sei direito porque que a gente botou na nossa cabeça. Aliás, tem que tomar muito cuidado com o que vocês consomem nesse processo, tá? É um processo que ele não é fácil, tá? Vocês vão ver que eu vou dividir com vocês cada parte sem a sua angústia. Ah, estar aqui! Não ache que acabaram as angústias, porque não acabaram. E sim, virão vídeos sobre. Mas é importante você filtrar muito bem o que você vai consumir. E aí eu consumi um conteúdo que me bateu um desespero de tem que enviar esse negócio antes do ano fiscal. E ainda bem que a gente não enviou. Porque sim, imigrante, é muito importante você ter calma nesse processo, você ter resiliência nesse processo. Gente, escreve na testa, resiliência, sabe? Porque todos os dias você vai precisar dela, vai ter ser assim, sua amiguinha, dá a mãozinha e sai andando. Bom, isso que eu nem comecei a falar, hein? Já tô assim. E aí a gente sentou então para rever. E nessa parte é importante eu dividir uma coisa com vocês que é pessoal, mas que é a real, tá? Como eu disse, esse canal é para falar com toda a sinceridade. E gente, no final tem aquela dica essencial, tá? É um processo complexo. A dica que eu falei para vocês no vídeo 2 do tipo, se tem um termo da sua área que só você conhece, você precisa traduzir ele. E, gente, o peticionário, para quem é novo aqui no canal, foi o meu marido, como eu já contei para vocês. Ele é da área de inteligência artificial. Eu já deixei escapar um pouco, mas assim, eu sou professora. Eu era professora de geografia. Então, é uma professora de geografia traduzindo não, né? Criticando os termos de um engenheiro de inteligência artificial. Deu briga, eu não vou mentir pra vocês. Deu briga sim. Por quê? Volta, tá? Não tá legal. Aí ele voltava pro texto. Aí eu, ainda não tá bom, volta. Aí ele voltava. A terceira vez ele, não aguento mais. Eu falei, nem eu. Nem eu aguento mais ficar corrigindo textos. Mas é isso. E foram vários momentos assim, tá? Não separamos, ainda estamos casados. Mas é um fato, assim, né? Nossa, que bolha, se não rolou conflito na casa de alguém, no meio desse processo, parabéns, a pessoa abençoada, mas eu aqui tô trazendo toda a minha sinceridade pra vocês sabem disso, né? Esse é o lema do canal, aliás. E, gente, não existia mais final de semana. Essa que é a verdade. Não existia mais feriado. Sábado à noite é a gente fazendo visto. Vocês entenderam? Então, são escolhas que a gente faz na vida, né? São prioridades que a gente dá. Só que eu tenho uma coisa em mim que é um limite. Não vai ser para sempre. Então, isso, pelo menos para mim, me dá um gás. Eu estabeleci que ia ter um limite. Estabeleci não, né? Tipo, tem um limite. Eu já vi relatos de pessoas que começaram a fazer e acabaram deixando e foram. Quando eu vi, eu já tinha
sido aprovada e a pessoa ainda não tinha enviado o processo. De novo, cada um tem seu tempo, eu respeito o tempo das pessoas, a questão não é essa. Eu sei que a minha realidade é uma realidade, um casal, eu não tenho filhos, eu sei que quem tem filhos a dinâmica é outra, eu sei de tudo isso, gente. E eu não tô aqui julgando ninguém, eu só estou dizendo que, mesmo com essa minha realidade, eu abri mão, abdiquei de finais de semana, de feriado, de sair com os amigos, tá? Pra fazer o visto. Isso foi por 1 ano. Com certeza foi muito mais intenso no segundo semestre, mas do primeiro estava lá. E como eu já comentei com vocês, consumindo conteúdo sempre de qualidade, li aquele site, gente, eu decorei aquele site da UCS, você não tem noção. Li, reli, tentei entender as entrelinhas, ia pro grupo, eu tenho tantas pessoas, de novo, eu não posso citar nomes, porque eu não sei se elas querem, né, que eu cite-as, mas eu só tenho a agradecer, porque eu tirei tantas dúvidas no grupo, as pessoas são tão gentis, me ajudaram muito, muito, e vai pro grupo, tira dúvida e volta, e escuta o conteúdo de novo. Bom, dia 7 de dezembro, tcharam, aqui ó, nosso bebê! E aí, fomos lá, vou deixar fotinho pra vocês. Gente, esse dia foi tão emocionante. Lembrando que, ó, o pleito tá todo em inglês, né? Então, nós também passamos pela fase de conferir o que a pessoa que a gente pagou pra traduzir, traduziu, tá? Dentro das nossas limitações de inglês, aliás, inglês é outro tema polêmico que eu vou trazer em outro vídeo do quanto você precisa de inglês para migrar, mas foca aqui. Bom, e aí a gente foi dia 7 de dezembro, num dia lindo, ensolarado, enviar nosso processo. Chegamos lá, tá aqui a foto da empresa, mas assim, não é publi, não é nada. Existem outras empresas. O seu processo você envia para o Texas, tá? Aqui para os Estados Unidos, ok? Não é para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro é onde só vai acontecer a entrevista, combinado? Então, Marília, para onde, gente? Entra no site que lá tem o endereço direitinho para onde você tem que mandar. Eu não vou me arriscar a falar endereço, porque esse vídeo é atemporal e vai que muda endereço, então eu tenho muita preocupação nas informações que eu tô passando para vocês. Bom, enviamos o processo. Gente, eu conversei com o processo. Olha, eu sei que eu vou me queimar agora, mas como eu disse, né, total sinceridade. Eu abracei o processo. Eu mandei energias boas pro processo. Você não tem, eu fiz carinho no processo. Eu conversei, gente, eu conversei. Eu falei assim, olha, querido, você vai bonitinho, chega no lugar certinho. Porque, gente, é tanta história que você ouve no meio do caminho que você fala, meu Deus, tudo pode acontecer, tudo, sabe vida? Tudo pode acontecer, tudo. O processo é a mesma coisa, processo se perder, processo não chegar, processo extraviado, processo X, olha. E, gente, não é história, não é lenda urbana. Você tá acompanhando a galera num grupo de WhatsApp com sei lá quantas pessoas, então você fica sabendo de tudo. Bom, enviamos o processo e decidimos entre nós dois que a gente ia esquecer. Olha, eu já comecei a me preparar para uma RFE. E quem não sabe o que é uma RFE, eu expliquei direitinho no vídeo 2, mas como eu disse, é o pior pesadelo do imigrante. Depois eu descobri que tem um outro pesadelo que eu vou contar nesse vídeo para vocês. Bom, então eu já tava assim, né? Então, olha, se eu receber uma RFE, eu vou contratar uma Expert Opinion Letter, e aí a gente vai responder. Então, assim, eu já vou ver os casos de RFE, como a galera tá respondendo. Eu já tava assim, me preparando. Tá bom. Fomos viajar no final do ano, eu e o Guilherme, geralmente a gente viaja no final do ano, tá? E aí, voltamos de viagem. Esqueci de um detalhe, vocês me perdoem. Dia 9 de dezembro, nós viramos um número. O que isso significa? Bom, isso significa que o nosso caso existe para UCIS, ou seja, chegou direitinho, viram como ele foi bonitinho? Então, nós viramos um número. Acho que eu vou colocar aqui para vocês, né, o e-mail que a gente recebeu, que a gente virou um número. E quando a gente voltou de viagem, tinha uma cartinha que a gente tinha virado um número. É muito gostoso receber uma cartinha da UCIS. Aí,
a gente voltou de viagem, vida que segue. E um parêntese sobre a minha vida pessoal. No final de 2022 eu tinha sido demitida. Aquilo me arrasou, gente. Hoje eu agradeço muito e depois vocês vão entender por quê. Mas para quem já foi demitida é uma experiência horrível, você questiona seus valores, é muito complicado, sabe? Mesmo fazendo muita terapia nisso. Bom, por que eu falei isso para vocês? Vocês vão entender melhor. Voltamos, né? Vida que segue. E aí eu resolvi que eu ia fazer um mestrado. Entrei em contato com o professor que topou ser meu orientador, né? Gostou da minha ideia de mestrado, topou ser meu orientador. Aliás, só tenho a agradecer também, é um querido na minha vida. Bom, aí estava eu um dia almoçando com uma amiga super querida e, gente, eu lembro como se fosse ontem. Juro pra vocês. Aí o celular toca e raramente as pessoas me ligam, né? Não é comum as pessoas ligarem. E o Guilherme me ligando. Isso é em começo de março. Aí eu tô lá, né? Guilherme me ligando e, gente, eu não sei vocês, mas a primeira coisa que passa pela minha cabeça é quem morreu. E aí já começa a lista de pessoas possíveis que morreram. Sou dramática? Talvez, tá? Aí eu atendo e eu falei, oi, o que foi? Aí ele, você tá sentada? Eu falei, bom, agora é certeza que morreu. Certeza, morreu. Aí eu já comecei, né, a listar. Minha mãe, meu pai, minha tia, meu primo. Bom, aí depois eu fui a mãe dele, o pai dele. Bom, voltando. Aí ele, tá sentado? Eu falei, tô. Aí ele falou assim, segura na mão da sua amiga. E, gente, eu fiquei numa ansiedade que se eu pudesse atravessar aquele celular, vocês não têm noção. Bom, aí ele falou, segura na mão da amiga. Eu falei, fala logo, criatura, o que tá acontecendo? Aí ele falou assim, a gente foi aprovado. Aí eu, hã? Aí ele, a gente foi aprovado. Eu, aprovado no quê? Aí ele, o nosso visto foi aprovado. Gente, eu tava na sobremesa, eu nem sei, eu não lembro o que minha amiga falou depois. Eu só sei que eu saí do restaurante, paguei, viu? Fiquem tranquilos. E aí ele falou assim, eu tô aqui no parque. E ele achou que eu tava de carro, porque assim, é meio longe. Gente, não, eu tava a pé. E olha, pra vocês terem noção, eu acho que dá tipo uns 5 quilômetros, sabe? A pé é meio longe, né? Gente, mas eu andava rápido, andava tão rápido, assim, um calor. Março no Brasil, né? Calor pra caramba. E deu bolha no meu pé, mas assim, eu cheguei no parque, aí quando eu encontrei ele, a gente se abraçou e pulamos, assim, gente, foi tão emocionante. Foi um dos melhores dias da minha vida. Eu não sei se alguém já teve experiência de prestar vestibular e conseguir passar, mas assim, parece isso, sabe aquela felicidade de ver o seu nome na lista, assim, a gente foi aprovado. E como que a gente ficou sabendo? Recebemos um e-mail inicialmente, depois veio uma carta, mas foi um e-mail. Gente, foi muito emocionante. E aí, aqui eu preciso explicar um pouquinho, tá? O que a gente foi aprovado? Aqui a gente fala que o nosso I-140 foi aprovado. I-140 é um formulário, eu não sei te explicar direito, tá? Eu não sei explicar a história muito bem. Como eu disse, eu não sou advogada, mas funciona assim. Se o seu I-140 for aprovado... o nosso I-140 foi aprovado dia 2 de março. Gente, o nosso pleito foi enviado dia 9 de dezembro de 2022. Dia 2 de março de 2023, tínhamos sido aprovados sem RFE. Eu olhei e falei, cara, valeu cada segundo que eu me dediquei àquele pleito. Essa conquista, né, ela não tem preço. Valeu cada segundo, cada final de semana perdido, cada horas bunda na cadeira, cada, sei lá, deixar de ver uma série para poder estudar esse visto. Valeu cada momento, não me arrependi de nada. Bom, fomos aprovados. Gente, aí começaram as angústias, ansiedade e sei lá quais nomes mais que eu posso dar para isso. E vocês vão me entender por quê. Primeira coisa que eu preciso falar para você
tá? Talvez tenha gente que esteja nesse processo, né? Esteja me assistindo ou que ainda tá no começo e tá me assistindo. Pelo amor de Deus, não é porque o seu I-140 foi aprovado que você vai para os Estados Unidos semana que vem. Não, não, não. Depois que o I-140 é aprovado, tem uma coisa que chama-se ficar de quê? Depois que você fica de quê, que significa que os seus documentos estão qualificados, aí você fica aguardando a entrevista. Isso é um perigo. Eu vou só explicar para vocês a timeline nossa e depois eu explico por que é um perigo. Então, a gente recebeu um e-mail da USCIS dia 25, falando que a gente tinha que enviar os documentos. E que documentos são esses? Se não me falha a memória, mas ó, eles te mandam o link com os documentos que você precisa bonitinho, tá bom? Não vão só pelo que eu tô falando. Mas são certidão de inteiro teor de nascimento, certidão de inteiro... Gente, tem que ser de inteiro teor, tá? E não pode ser antiga. De casamento e cópias do passaporte, como sempre. E antecedentes criminais estaduais e federais. E, gente, olha, eu vou ser ridícula falando isso, mas assim... Quando você vai puxar sua capivara, você fica, gente, será que eu fiz alguma besteira e não tô sabendo? Será que eu vou entrar no site e vai aparecer alguma coisa? Não apareceu nada, tá? Nem sobre mim, nem sobre o Guilherme, tá? Ficha limpa. Aí eu pensei, nossa, valeu a pena aqueles momentos que eu me controlei. Bom, e aqui eu queria voltar um pouquinho no tempo com vocês. Lembra que eu falei que eu ia entrar no mestrado? E aí, com as previsões, porque esse grupo ele é legal, porque as pessoas fazem previsões. Com a previsão do grupo, da forma que estava andando as entrevistas, a gente iria embora em dezembro de 2023. E, gente, eu fui conversar com o meu orientador, né? Porque ele precisa saber. Aí eu falei, professor, ó, eu estou num processo para conseguir o green card, nós fomos aprovados, e talvez a gente vai embora em dezembro deste ano. E assim, se ele falasse que ele não ia me aceitar, eu tava na mão uma vaga para trabalhar numa escola, apesar de não querer mais trabalhar em escola, mas, né, a gente precisa de dinheiro. E, gente, era o maior salário que eu ia ganhar da vida, assim. Vocês não têm noção. Era uma proposta maravilhosa e a coordenadora tava interessada em mim. Ela gostou muito do meu currículo. Aliás, eu nem sei como ela me achou até hoje. Bom... Mas aí eu adiei a entrevista, né, com ela, fui falar com o meu orientador. Eu falei, bom, se não é um, é outro. E ele topou. Aliás, ontem foi minha qualificação. Que emocionante, gente. Mas vamos lá que depois, se vocês quiserem, eu gravo um vídeo à parte, só comentando sobre o mestrado. Como foi fazer um mestrado quase aos 40 anos? Sim, gente, eu tenho quase 40. Mas deixe nos comentários, porque aí vai fugir um pouco sobre a história de imigração, né? Bom, aí ele topou me orientar e estamos nós, né, ansiosos. E aqui é o grande erro que eu comentei com vocês, que as pessoas cometem, que é o seguinte: a síndrome daqui a pouco eu tô indo embora. Não faça isso. Não faça isso. Não se iluda, não se engane, não faça isso com você. Isso é a receita para ansiedade. E, gente, eu vi gente pirando nesse processo. E assim, quando eu tô pirando, eu falo que eu pirei no sentido figurado, mas assim, de ter que tomar tarja preta. Esse é o ponto. Aliás, é muito importante você lembrar que enquanto você não tiver na sua mão o passaporte dizendo que você foi aprovado após sua entrevista, a vida no Brasil ela tem que fazer sentido, ela tem que ter significado. Porque essa história do daqui a pouco vou embora faz a gente assim, faz adoecer. E assim, agora é uma coisa muito séria que eu tô falando pra você, faz adoecer. Eu vi gente pedindo demissão. Sabe aquele momento que todo mundo quer na vida, chegar no chefe e falar tudo que tem vontade e se demitir?
Eu vi gente se demitindo depois da aprovação de 140. Eu vi gente vendendo casa, vendendo carro, vendendo cachorro. E aí foi assim, 1 ano na casa da sogra. Eu vi histórias de pessoas assim. E de novo, eu não tô julgando, não é isso. A gente não tá aqui pra julgar. Mas você precisa saber, você precisa estar ciente de que a aprovação de 140 não significa que você vai morar nos Estados Unidos semana que vem. E aí você precisa arranjar um sentido em viver no Brasil. E no meu caso, o mestrado foi o meu sentido. Então, o mestrado me ocupou, meu marido estava trabalhando, então tinha o trabalho dele. E para mim, nesse caso, foi o mestrado. Me ajudou muito, muito, porque aí eu tinha o que fazer, né? Ache algo que faça sentido para você no Brasil, para você não pirar nesse processo, tá? Bom, dado isso é muito importante frisar. Estávamos nós empenhados, papapá. Aí a gente mandou os documentos, deu tudo certo. É outra fase que pode dar problema também. Deu tudo certo. Dia 27 de abril, nossos documentos foram qualificados. Comemora, papapá. Não, porque já vai pensando, já vai vendo passagem para comprar. Não compre passagem sem sua entrevista marcada, tá? Outra dica, pelo amor de Deus. Só vimos passagem. Também vi gente comprando passagem. Aí, adivinhem só, o Visa Bullet retroagiu. Marília, o que é isso? Gente, eu acho que é o pesadelo número 2 de qualquer imigrante. Porque funciona assim. Quando você manda o seu processo, não existe fila. Mas a partir do momento que os seus documentos são qualificados, existe uma fila, tá bom? A fila do DQ. Eu vou tentar explicar para vocês, mas ele é meio confuso essa história, tá? Por quê? Os Estados Unidos, ele lança um boletim de visto. E aí, de acordo com esse boletim de visto, a fila vai para entrevista. Então, por exemplo, tá? O boletim de visto é um exemplo hipotético, eu não lembro direitinho, ok? Acho que eu apaguei da memória porque foi traumatizante, essa que é a verdade. O boletim de visto estava mais ou menos, sei lá, julho de 2021. Lembra que a nossa PD, o que é PD? É a data que os Estados Unidos recebeu o seu processo. A nossa PD era 9 de dezembro, então faltava só um pouco para chegar a dezembro. E aí, você só pode receber e-mail da entrevista se o Visa Bullet incluir a sua PD, ou seja, eu só receberia o e-mail da entrevista se o Visa Bullet de julho andasse para dezembro. Espero que tenha ficado claro, tá? E se não ficou claro, comentários que eu tento explicar de uma forma melhor. O que aconteceu, gente? O que aconteceu? Esse Visa Bullet retroagiu. Esse Visa Bullet foi para janeiro, se eu não me engano. Gente, o nosso mundo caiu. Vocês não têm isso. O nosso mundo caiu. Todas as nossas expectativas de ir. Olha, é muito complicado. Foi muito complicado. E aí, começa a chegar próximo de outubro, eu já tô adiantando, tá? Começa a chegar próximo de outubro, parece que não anda mais Visa Bullet. Vira o ano fiscal, que outubro vira o ano fiscal nos Estados Unidos, não anda Visa Bullet. Ou anda um mês, ou anda sei lá quantos meses, e não chega no nosso. Aí, um dos períodos mais angustiantes, 2023, outubro, não andou Visa Bullet. Novembro, não andou Visa Bullet. Dezembro, não andou Visa Bullet. Gente, eu cheguei no nível. E olha que eu cumpri a dica que eu tô dando pra vocês. Gente, olha, é quase que um conselho. Só que conselho é aquela história, né? Se fosse bom, ninguém dava, vendia. Mas assim, é uma coisa muito de coração. E olha que nessa história toda eu tinha minha mente ocupada com o meu mestrado na Federal. Imagina se eu não tivesse. Eu cheguei num ponto que eu saí dos grupos. Eu falei, eu não quero mais saber de nada. Eu não quero mais ouvir sobre esse processo. Eu quero viver como se não existisse isso na minha vida. Impossível, né? Impossível, mas eu tentei. Fomos viajar no final do ano, tá?
como sempre, trouxemos, gente, essa viagem foi para Foz do Iguaçu, não foi a primeira vez, mas era uma viagem mais barata, porque você precisa economizar dinheiro, né? E aí a gente foi para o Paraguai e compramos 2 malas de 23 quilos. Ah, foi muito engraçada essa história, mas eu vou me conter, né? Senão fica enorme esse vídeo também. Já tá escurecendo, que nem da outra vez. Chegou janeiro, Visa Bullet andou. Andou e a gente ficou muito próximo. Ai, aí começa a ansiedade, tudo ansiedade. Fevereiro, andou e nós ficamos current. Vocês acreditam? Nós entramos na fila pra entrevista. E aí, a gente não dorme, e aí pode chegar a qualquer hora, chega março, nada. Gente, eu lembro que teve uma semana que assim, eu fui correr no parque, porque era uma ansiedade que eu precisava. Sabe assim, quando você não se aguenta? E vai e não sei o que, até que abril, aconteceu uma coisa muito chata, muito ruim. Se eu estava estudando, né, o meu marido estava sem a renda da casa, porque é impossível viver de bolsa de estudo no Brasil, a renda é muito baixa. Bom, e aí adivinhem? Ele foi demitido. Meio de abril. Ele foi demitido, eu cheguei em casa, ele tava muito triste, e de novo, né, demissão é uma coisa assim que mexe com a gente no nível que só quem passou por isso, e não adianta falar nada, não adianta vir com esses papos de, ai, você é bom, não adianta, mexe com a gente, essa que é a real. É um luto, né, que a gente tem que lidar, é muito complicado. E aí ele tava muito chateado que ele foi demitido, teve layoff na empresa, né, e cortaram ele. E aí, assim, e tem uma preocupação, né? Somos adultos, tem os nossos gastos básicos da casa, né? Mas tá bom, sabe? Fazer o quê, né? Bom, fomos dormir. Adivinhem? Sim. Adivinhou? Então, se você não adivinhou, eu vou te contar. A gente recebeu o e-mail da entrevista nessa madrugada. Eu falei, meu Deus do céu. Gente, eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu acredito, assim, sei lá, nas forças do universo, na vida, no cosmos, sei lá, sabe? Que as coisas fluem. E, gente, foi. Era 4 horas da manhã. E isso lá é hora de mandar. Os e-mails chegam de madrugada. Por quê? Não sei. Não sei se ainda chegam, tá? Eu acho que sim, mas os e-mails chegam de madrugada, estava 4 horas da manhã, eu lá dormindo, né? Aí, Guilherme vira pra mim e fala, Guilherme vulgo, meu marido, tá? Vira pra mim e fala, amor, olha isso. Aí eu, o que vocês acham que eu pensei? Quem morreu? Porque pra me acordar de madrugada, alguém morreu com o celular, aquela luz na minha cara, eu assim, ó. Eu falei, pronto. Deve ter sido agora da parte da família dele, porque da minha eu já matei todo mundo mentalmente. E era a nossa entrevista. Ele confirma, tá certo isso? Eu, meu Deus do céu, gente, a nossa entrevista, parece que foi um respiro de esperança. E aí a gente comemorou. E aí a ansiedade vai a mil, porque começa o quê? Vamos marcar exame médico. Gente, e assim, só que o exame médico, ele vai acontecer no Brasil. Então, você tem que esperar dar 8 horas. Foram as 4 horas mais longas da minha vida. Você tem que esperar dar 8 horas para poder começar atrás de exame médico, papapá. É uma doideira. E adivinhe só? Sim, essa doideira eu vou dividir com você no próximo vídeo. Então, para você que não é inscrito, se inscreva no canal. Gostou até aqui? Dê o seu like. Qualquer dúvida, escreva nos comentários. Compartilhe, que informação boa faz bem. E eu vou para a nossa dica essencial, que é reforço. Eu sei que, ai Maria, você tá repetindo. Eu sei, gente, mas é necessário repetir neste momento. Não caia na armadilha de daqui a pouco eu vou embora, porque não é daqui a pouco.
Quando eu conto pra vocês, você fala, só durou 1 ano. Na verdade, foi 1 ano e meio, né, praticamente. Foi só 1 ano e meio. Não é só 1 ano e meio. Não é. Em 1 ano e meio acontece muita coisa. Eu fiquei pensando, né? Olha só, imagina um bebê. Quando ele nasce, depois de 1 ano e meio, imagina quanto que ele desenvolve. 1 ano e meio é muito tempo. E se você tá na angústia, 1 ano e meio é uma eternidade. Hoje, eu olho e falo, nossa, outro dia eu tava discutindo com o Guilherme, tava assim, tipo ele, nossa, foi rápido. Eu falei, rápido? Você não lembra da nossa angústia? Ele, é verdade, né? Você acaba esquecendo, sabe? Mas é longo, não se desfaça das suas coisas. E assim, cada um sabe, né? Eu sempre digo, a vida é sua e você é a melhor pessoa para decidir e fazer as suas escolhas, tá? Então, o que eu tô dizendo aqui, eu tô dividindo uma experiência com vocês. No final das contas, quem vai escolher o que vai fazer vai ser você, imigrante. E quem vai assumir as consequências disso vai ser você, imigrante. Não adianta você falar, a Marília disse, eu posso falar, você pode fazer, mas no final das contas, quem tomou a decisão, foi lá e fez, é você. Então as consequências serão suas. Mas uma coisa que eu falo, cuidado, cuidado. Arranje um sentido no Brasil, tá? Faça esses dias não serem uma angústia, porque o processo em si já é angustiante, a gente fica inseguro, a gente fica angustiado, fica ansioso. Trabalhe a sua resiliência, mapeie a sua ansiedade. Eu acho que é isso, em geral, eu acho que isso é pra vida até. Mapeie a sua ansiedade. Eu comentei, acho que no vídeo 2, eu não tenho Instagram, não tenho pessoas, eu não sigo ninguém. Por quê? Porque eu não tenho maturidade para isso. Porque me deixa ansiosa, não me faz bem. Então por que você vai consumir algo que não te faz bem? Mapeie a sua ansiedade. E olha, essa realmente é necessária. Faça terapia. Faça terapia, para de ficar vendo videozinho, como lidar. Eu podia muito bem, gente, faz exercício de respiração? Não! Mas ajuda, é claro que ajuda. Quando você diminui a sua respiração, acontecem coisas no seu cérebro que eu não vou agora explicar para vocês, mas você precisa de ajuda nesse processo e a terapia vai te ajudar. Me ajudou muito meu marido. É muito importante, porque tem momentos que você não tá bem. E assim, esse não estar bem acaba até caindo na sua própria casa. Quando você vê, você tá discutindo por uma coisa que você nem faz ideia. E na verdade, você tá discutindo porque você não tá sabendo lidar com essa ansiedade. Então, sem perceber, você culpa o outro pelo seu sofrimento. Porque, gente, tem momentos que é um sofrimento esse processo que a gente escolheu se colocar. Então, tome muito cuidado, tá? Arranje um sentido no Brasil. Troca a síndrome do daqui a pouco eu vou embora por aceita que dói menos. Você tem controle do processo até enviar o processo. Depois disso não tem controle de nada, gente. E assim, a gente não foi educado para lidar com a realidade que a gente realmente não tem controle de nada. Entenderam? Então assim, tomem muito cuidado. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que eu tenha contribuído muito. É isso, pessoal. Abraço no coração e até o próximo vídeo.